Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu fico realmente satisfeito por ver que a palavra de Deus, o som deste livro, continua mesmo a falar consigo, mesmo depois de você ter desligado o seu rádio. Mas como essa palavra tem sido tão importante para si, eu gostaria de continuar hoje a olhar para os textos da palavra de Deus. Nós temos visto que o apóstolo Paulo tem falado e respondido a muitas perguntas que os cristãos da igreja em Coríntio tinham. E a última questão que o apóstolo Paulo esteve a tratar foi sobre a ressurreição de Cristo. Negar a ressurreição de Cristo era realmente declarar todos os apóstolos mentirosos e também verificar que, afinal de contas, aquilo que eles tinham anunciado era uma farsa. Era invalidar a mensagem do Evangelho. Tudo aquilo que a Bíblia dizia, se realmente Cristo não tivesse ressuscitado, passava a ser oco, sem conteúdo, passava a ser vazio. E realmente deixaria de ser uma mensagem de esperança para ser uma mensagem de condenação. No entanto, a nossa fé não se alicerça num Deus morto, mas num Deus vivo, um Deus que ressuscitou de entre os mortos, um Deus que dá esperança e nos mostra Ele mesmo que nós podemos aguardar o mesmo dia da ressurreição como Cristo já ressuscitou. A nossa fé é então alicerçada, animada, edificada pelo facto de Cristo Jesus ter ressuscitado de entre os mortos. E por isso mesmo, quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos então que este capítulo que nós estamos a olhar, o capítulo 15 deste primeiro livro de Coríntios, é fundamental para o nosso entendimento da nossa fé, a nossa comunhão com Deus, pois realmente Cristo ressuscitou. E isso manifesta o poder de Deus sobre todas as coisas. Mas realmente nós necessitamos entender a argumentação que o apóstolo Paulo estava a desenvolver aqui neste contexto. E o capítulo 15, onde nós nos encontramos, é realmente uma reflexão séria e profunda sobre a importância da ressurreição. Esta reflexão conduz-nos a uma outra questão. É que se Jesus Cristo realmente não tivesse ressuscitado, não só a nossa fé seria vã, como já afirmamos, mas também ela deixaria de ter conteúdo. Os cristãos passariam a estar ainda nos seus pecados. É isso que aconteceria se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado. Por certo, esta questão iria mostrar que nós ainda não fomos justificados. Ou seja, esta palavra quer dizer que Jesus Cristo morreu de uma forma inútil. Então, a ressurreição valida a morte de Jesus Cristo e o seu sepultamento. A ressurreição dá a cada um de nós a esperança de realmente um dia podermos ressuscitar também. Mas a ressurreição também nos mostra que os nossos pecados foram efetivamente perdoados por Cristo, pois Ele não ficou na morte, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a esperança da nossa salvação, e por essa razão se vê realmente a importância da ressurreição. Se não aceitarmos, temos de recusar que com ela a ressurreição de Cristo, a nossa salvação também não tem valor. Então é importantíssimo nós entendermos como a ressurreição faz toda a diferença na vida e na fé de um cristão. A ressurreição de Cristo é que garante a ressurreição também dos crentes e é o cumprimento de todo o propósito de Deus para cada um de nós. Cristo é declarado as primícias dos que dormem, pois foi apenas o primeiro de entre uma enorme multidão que há de se levantar dentre os mortos. A sua ressurreição vale e é a confirmação da promessa divina de que os crentes também ressuscitarão. Isto nos dá uma esperança
quanto a todos aqueles que já faleceram. Aqueles que faleceram em Cristo têm a esperança de um dia poderem estar juntos de novo, pois cada um ressuscitará. E isso nos mostra de uma forma clara que a morte não é o fim, mas a morte é uma passagem para a eternidade. E este texto aqui o apóstolo Paulo descreve de uma forma muito interessante. Ele o faz também na primeira carta aos Tessalonicenses, onde ele descreve também de uma forma pormenorizada este aspecto. Então ele vai aqui neste texto mostrar como é que as coisas vão acontecer. E o apóstolo Paulo nos diz que cada um por sua ordem irá ressuscitar. Então ele emprega aqui uma enérgica expressão militar. Cada soldado marcha em seu próprio regimento, seguindo o seu grande comandante. E por fim, vemos que esta ideia do apóstolo Paulo é então colocada aqui para nos dar entendimento que não há desordem nem nesta questão da ressurreição. Primeiro, aqueles que dormiram em Cristo Jesus ressuscitarão. Depois, aqueles que estão vivos, então serão arrebatados e levados ao encontro do Senhor nos ares. Isto é a ordem das coisas que vai acontecer. O apóstolo Paulo deixa muito claro a importância de nós compreendermos todos estes aspectos ligados com a ressurreição. Devemos, pois, considerar, sob o reinado de Cristo, que tudo quanto ocorrer, desde a sua aparição até à época chamada do fim, vai acontecer para a glória do nome de Deus e para que cada um de nós mantenha a sua esperança, a sua fé acesa num Deus vivo e num Deus verdadeiro. Então vemos que também por estes textos aqui a importância da ressurreição, mas também nos mostra que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte vai ser realmente removida quando Jesus Cristo voltar com toda a sua glória. Essa será realmente a última ação, digamos assim, de que Jesus Cristo vai ter sobre esta vida, retirando e destruindo o poder da morte. Entretanto, a morte é inimiga de cada um de nós. Ela faz-nos sofrer. Quando nós perdemos algum ente querido, nós sentimos no nosso coração uma grande perda, uma separação, uma angústia, choramos e sofremos, e Jesus Cristo entende o que nós sofremos. Ele próprio, quando estava diante do túmulo de Lázaro, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo chorou. Ele sente este sofrimento, ele conhece este sofrimento. Ele sabe que, apesar de nós termos esta esperança da ressurreição, a dor da separação é profunda. Mas nós devemos manter a nossa visão naquilo que é o futuro, naquilo que é a ressurreição dos cristãos. Aqueles que realmente ficaram com a sua fé firme, ainda que sofram por um instante, ainda que realmente sintam tristeza ao ver um ente querido partir, devem manter os seus olhos colocados na ressurreição. E essa ressurreição vai trazer um corpo incorruptível, vai revestir este corpo mortal de imortalidade, este corpo corruptível de incorruptibilidade. Então esta é a certeza da ressurreição. A ressurreição irá destruir o pendor, a força que a morte tem. E entregará então Jesus Cristo nessa altura o reino ao Pai. Irá entregar todas as coisas na mão do Pai. Exatamente mostrando que o seu trabalho foi concluído. Aqui temos uma sujeição que não é, sem dúvida alguma, uma sujeição no sentido de que Cristo Jesus, o Filho, é inferior ao Pai. Não é nesse sentido, pois as Escrituras mostram que o Pai, Filho e Espírito Santo são um. As Escrituras deixam muito claro, e o próprio Jesus Cristo diz isso mesmo, eu e o Pai somos um. Então está a falar que realmente aqui há uma sujeição no sentido de completar a sua obra. Completou tudo aquilo para o qual ele tinha sido preparado e chamado como filho. Então é uma submissão em amor do Filho ao Pai. A morte de Cristo e a sua ressurreição e o seu reinado, tudo isso faz parte dos planos e propósitos de Deus para cada um de nós também.
E Jesus Cristo irá consumar, completar de uma forma total estes propósitos de Deus na sua vida. Então, uma vez firmada bem esta questão da ressurreição, o apóstolo Paulo agora vai continuar a falar com os seus leitores. E ele vai apresentar agora, digamos assim, aquilo que se poderá perder com a ressurreição. Depois ele então afirma a certeza categórica da ressurreição. Ele passa a considerar a sua natureza, a maneira como se efetuará, e ele vai realmente descrever aquilo que ainda estava em dúvidas nas mentes dos cristãos daquela época. Então ele abre uma discussão respondendo a algumas perguntas que lhe estavam a ser dirigidas. Uma das perguntas era: como ressuscitam os mortos? E esta pergunta, e a seguir vem uma outra, e diz: e em que forma ou em que corpo vêm? Por um lado, a primeira pergunta sugere que a ressurreição é impossível. Quanto à segunda pergunta, ela sugere que a ressurreição é inconcebível. E então o apóstolo vai responder, no fundo, a estas duas questões. Será que é realmente impossível haver ressurreição? Será que não pode ser concebida a ressurreição? E o apóstolo tenta explicar de uma forma lógica, através de exemplos da natureza, como realmente a ressurreição é um facto que nós podemos constatar em algumas situações. E ele vai dizer que uma semente, quando é lançada à terra, essa semente não fica como está. É necessário que essa semente possa morrer, se utilizamos esta expressão assim, para que então depois surja uma planta, algo diferente daquilo que é a semente, para depois essa própria planta dar origem a outras sementes. Assim é com plantas ou com árvores. E esta analogia aqui não procura de forma alguma provar a ressurreição. A ideia do apóstolo Paulo não é essa, mas é simplesmente para mostrar que essa ideia repescada, que como é que então o corpo que ressuscita será igual ao nosso, não é? O apóstolo Paulo tenta responder a essa pergunta de uma forma lógica. Uma semente não é exatamente igual à planta que essa mesma semente dá. E assim ele está a dizer que o nosso corpo material que nós temos agora não será igual àquele corpo que será o corpo celestial. Um é o corpo terreno, outro é o corpo celestial. Eles são diferentes na sua substância, serão diferentes eventualmente na sua forma de ser, mas continuam a ser corpos, assim como é o corpo da planta, assim como é o corpo da semente. Então Paulo mostra essa grande variedade de exemplos através da natureza que é possível haver corpos diferentes. Deus é sem dúvida capaz de promover estas questões na nossa vida. Ele é capaz de mostrar ou transformar um corpo material num corpo substancialmente diferente. E o apóstolo não tenta de forma alguma descrever como é o corpo ressurreto. Nós não sabemos exatamente como ele é. O único corpo ressurreto comparado com aquilo que nós iremos ser foi o de Cristo Jesus. E mesmo esse corpo ressurreto de Cristo Jesus não está descrito pormenorizadamente como ele era. Sabemos, pelas Escrituras, que o corpo de Cristo Jesus era substancialmente diferente do nosso. No entanto, era possível ser reconhecido. No entanto, era possível ser tocado. Tanto que Jesus Cristo disse a Tomé, e esta é uma frase conhecidíssima, que Tomé poderia tocar nesse corpo ressurreto. E o apóstolo Paulo ele não vai aqui deter-se a descrever grandes coisas sobre esse corpo ressurreto. Ele simplesmente afirma que é um corpo diferente. Por outro lado, ainda seguindo o exemplo de Jesus Cristo, vemos que o corpo de Jesus Cristo é substancialmente diferente do nosso, porque tem a capacidade de passar por paredes e portas que estão fechadas. Então há aqui esta situação que nós não conseguimos entender do corpo ressurreto. Ele ao mesmo tempo é material, pode ser tocado, mas ao mesmo tempo ele passa por paredes e portas que estão fechadas. Então é completamente diferente do nosso. Eu espero que você não tente em casa fazer isso, pois você com este corpo natural, se tentar passar por uma parede, provavelmente vai sair com a testa ferida
É um exercício que eu não aconselho a ninguém fazer em casa. Se você é cristão, espera pelo corpo ressurreto e certamente aí poderá então experimentar este fenómeno que a palavra de Deus descreve que Cristo Jesus fazia. Então, o corpo que nós temos atualmente é substancialmente diferente do corpo que iremos ter quando ressuscitarmos, quando formos semelhantes a Cristo. E o apóstolo Paulo continua a dar essa referência, a dar essa ideia, quando ele diz que no primeiro Adão que Deus criou no Éden, nós nos tornamos seres viventes, mas ao mesmo tempo recebemos com ele a morte. No segundo Adão, em Cristo Jesus, e em virtude da sua ressurreição, nós tornamos-nos espíritos vivificantes. Então é importante nós percebermos que a nossa vida material, que começa com a concepção e vai até ao dia do nosso sepultamento, não termina aí. Ela tem uma projeção na eternidade. E a morte, ou como o texto bíblico nos diz, o dormir em Cristo, é uma mera passagem para algo que nós ainda não conseguimos vislumbrar. E só Jesus Cristo nos pode trazer algumas pistas, e o texto da Palavra de Deus nos pode trazer alguma reflexão sobre aquilo que vai acontecer no futuro, após a morte. Por isso eu pedi a vossa atenção para nós continuarmos a ler os textos bíblicos. E estamos no capítulo 15, no verso 45 deste livro de 1 Coríntios, e diz assim a Palavra de Deus: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isto eu afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vemos aqui este texto bíblico que deixa claro que não é este corpo que nós temos que herdará o reino dos céus. Não é este corpo que nós temos, esta carne, este sangue, que realmente nos faz aproximar do reino de Deus. Esta carne e este sangue irão perecer, irão ser transformados e realmente aí então experimentaremos uma nova vida completamente diferente daquela que nós temos atualmente. Mas o texto prossegue no verso 51 e diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porém é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e do que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita e diz: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Este texto é extremamente interessante. Eu fico arrepiado quando o leio. É um texto que para mim me traz uma mensagem de grande esperança. Perceber que a nossa vida não se limita a estes dias. Muitas vezes estes dias são dias de sofrimento, dias de angústia, situações terríveis que as pessoas passam, muitas vezes consequência do pecado de outras pessoas, e muitas vezes inocentes sofrem. Quantas vezes talvez nós ficamos com a pergunta: porquê os inocentes sofrem? Porquê isto? Porquê aquilo?
E este texto aqui nos transporta para uma nova realidade. Este texto aqui nos leva a conhecer o coração de Deus, mostrando que Deus realmente quer que cada um de nós possa passar uma eternidade com Ele e que aquilo que é corruptível, aquilo que é mortal, aquilo que é sofrer, deixe o sofrimento, deixe a mortalidade, deixe a corrupção para passar a ser imortal, incorruptível e ter paz. O livro de Tessalonicenses também nos fala acerca disso, e dizendo exatamente que, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E estas são promessas de Deus tremendas. Eu aguardo sinceramente este dia com grande expectativa. Eu espero ainda que seja na nossa geração que este dia se realize, este dia se concretize, em que nós, os que estamos vivos, seremos chamados à presença de Deus num abrir e fechar de olhos. Mas para isso é necessário que cada um de nós esteja pronto para esse encontro com Deus. E a minha pergunta para si, que me estão a ouvir: você está pronto para se encontrar agora mesmo com Deus? O texto bíblico diz que é num abrir e fechar de olhos. Será num momento em que nós não teremos tempo para fazer mais nada. Por isso mesmo é fundamental que cada um de nós se prepare diariamente, a cada momento, para esse encontro fenomenal com Deus. O meu desejo sincero é que você possa ter essa convicção profunda no seu coração, que tem a sua vida em ordem com Deus, que confessou o seu pecado a Cristo Jesus, que o aceitou como Senhor e Salvador, e por isso mesmo vive dentro da sua vontade. E ao fazer isso, a palavra de Deus promete que neste abrir e fechar de olhos, que ao ressoar o som da trombeta, você estará na presença de Deus. Eu espero que você fique tão entusiasmado quanto eu, aguardando por esse dia. E como diz o livro do Apocalipse, a igreja clama, Jesus vem. Que você esteja com esse desejo sincero de que Cristo volte o quanto antes para se encontrar com Ele. E que ao ouvir esse som da trombeta, você esteja pronto para esse encontro. Eu espero também que ao ouvir este som do livro, você continue a deixar a palavra de Deus tocar o seu coração e transformar a sua vida. Muito obrigado por ter ouvido o som do livro e que Deus o acompanhe e guarde até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.